Irmãos, quem trouxe a palavra de Deus, abra no livro de João, capítulo de número 3. João, capítulo 3. Hoje o pastor Leandro abriu aqui no capítulo 4, né? Nós vamos estar falando um pouquinho sobre o capítulo 3. João, capítulo 3, a partir do versículo 1. Aleluia. Todos acharam? Glória a Deus. João capítulo 3, do 1 ao 8, vai falar a história de Jesus e Nicodemos. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? E respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Pai, obrigado por essa palavra. Nós cremos, Senhor, que o Senhor tem revelado para cada um de nós, Pai, as nossas verdadeiras identidades. E quando nós identificamos a nossa identidade, nós identificamos a nossa paternidade. Nós não temos dúvida, Pai, que o Senhor é o nosso Pai. Nós não temos dúvida, Senhor, que o Senhor é tudo aquilo que nós precisamos. E também não temos dúvida, Senhor, que nós somos os teus filhos. E por isso, Pai, neste encontro, nesta reunião que nós fizemos parte, que a tua graça nos alcance mais uma vez nessa noite. Que a tua misericórdia esteja no nosso coração. Que o teu amor venha nos abraçar, Senhor. E que nós possamos sair daqui, Senhor, carregados da tua presença. Espírito Santo, nós precisamos nascer de novo todos os dias. Espírito Santo, não é fazer de qualquer jeito, mas é fazer do teu jeito. Assim como o Senhor instruiu a Nicodemos, instrui a nós. Instrui, Senhor, a cada um de nós. Que nós possamos sair dessa reunião com uma porção a mais da tua palavra no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, eu queria falar um pouquinho sobre essa história de Jesus e Nicodemos e do que se trata essa conversa. Quando Jesus ele faz essa pergunta, a gente começa a entender, primeiramente, quem era Nicodemos. Nicodemos aqui, a Bíblia diz que ele era uma pessoa responsável entre os judeus. Ele era mestre entre os judeus. Ele era uma pessoa, como diz o Silas Malafaia, da prateleira de cima. Ele era um homem entendido, era um homem culto, era um mestre, entendia da lei.
Era um homem que sabia exatamente as Escrituras. Era um homem que conhecia dos mandamentos. Era um homem totalmente conhecedor das Escrituras Sagradas. E quando a gente fala sobre todos esses adjetivos para esse homem, a gente pensa assim, poxa vida, então Nicodemos, ele andava segundo a vontade de Deus. Quando a gente olha para o texto, a gente começa a imaginar, Nicodemos era o cara. Nicodemos, ele estava caminhando no caminho certo. Nicodemos, com todas essas informações, sendo mestre, sendo um homem culto, sendo um homem que conhecia as Escrituras, Nicodemos era o cara que realmente era para ser um exemplo, um modelo a ser seguido. Só que não, irmãos. Nicodemos, ele também era um homem que falhava, um homem que errava, um homem que pecava. Porém, Nicodemos, ele estava botando acima de todas as coisas do reino de Deus, ele estava botando as regras, as leis e os mandamentos. Isso não é errado. Regra, leis e mandamentos. Isso não é errado, porque quando Jesus ele veio, e ele é o nosso maior modelo, ele não veio para descumprir as regras. Ele não veio para descumprir os mandamentos. O Senhor veio para cumprir todas as coisas. Mas o novo mandamento ele veio nos dar. E esse novo mandamento é que nós olhássemos para ele como uma ponte que ligava o ser humano da terra ao céu. Agora Jesus, ele não veio simplesmente falar de coisas terrenas que possivelmente estavam acontecendo naquele momento e daquelas coisas que iriam acontecer com uma visão profética e talvez escatológica. Mas não, Jesus ele veio fazer essa ligação, ele veio resgatar o ser humano. Ele veio cumprir um propósito que o Senhor estabeleceu na vida dele. Agora, diferente de Nicodemos, que enxergava e olhava as leis e achava que aquilo ali era algo que era o final de todas as coisas, agora vem Jesus dizendo, ei Nicodemos, isso é só o começo delas. E agora, a gente quando olha Jesus vindo e falando do reino, nos parece que ficou mais fácil. Porque se a gente olha para o Antigo Testamento, nós olhamos o quantas coisas severas aconteceram. E se nós pegarmos o Antigo Testamento e torcermos as páginas da Bíblia, elas pingam sangue. Porque era olho por olho e dente por dente. Eram muitas coisas que eram resolvidas desta forma e desta maneira. Porém, Jesus no Novo Testamento vem restaurar a aliança do povo de Deus. No Novo Testamento, agora Jesus se apresenta com uma maravilhosa graça de Deus, que não foi de graça porque custou uma vida. Jesus morreu por mim e por você. Mas essa graça que nos envolve, quando a gente não tem um entendimento, parece que se tornou mais fácil. Mas não se tornou mais fácil. Se nós olharmos para os mandamentos, Reginaldo, lá em Êxodo 20, nós vamos ver lá os mandamentos, que nunca foi a vontade de Deus que tivesse os mandamentos. Mas como o povo ele estava desobedecendo, então Deus falou, não, então agora vou botar aqui os mandamentos para nortear vocês. Só porém agora, quando a gente olha para os mandamentos lá do Antigo Testamento, a gente olha lá sobre o adultério, e a gente vê que no esmiuçar os mandamentos, uma pessoa, para ser pecadora, ela tinha que ser pego em flagrante na hora do adultério. Vocês estão comigo? Sim. Porém, agora no Novo Testamento, a régua aumentou, não ficou mais fácil. Agora Jesus fala o seguinte, se tu pensar, você já pecou. Então essa graça que nos envolve, ela é magnífica, ela é maravilhosa. Só porém, a régua aumentou, irmãos. Não ficou mais fácil. Só essa ponte de ligação era que o Jesus estava tentando explicar para Nicodemos. Nicodemos, as leis, os mandamentos,
as regras, elas não vieram simplesmente para você cumprir, mas elas vieram para te enxergar elas e entender assim, ó, eu sou ser humano, eu sou falho, eu não consigo cumprir todas as regras, eu não consigo por mim mesmo fazer tudo isso aqui que está sendo pedido. Talvez eu agora, vendo Jesus no Novo Testamento, talvez nós não conseguimos cumprir as regras, porque essas regras são altas. Mas aí é que vem Jesus para nos dar a graça, porque quando nós entendemos que nós não temos força para cumprir todas as coisas que agradam o coração de Deus, é Jesus nos impulsionando para Ele, para que essa força ela não venha de nós, mas venha dele. Então nós na igreja, nós não temos às vezes força, irmãos, de cumprir todas as coisas que agradam o coração de Deus, porque nós somos seres humanos. Nós falhamos, nós erramos, mas se nós não tiver essa mentalidade, nós vamos achar que a nossa força é que vai fazer nós andarmos no caminho de Deus, e não é a nossa força, é a força dele. E quando nós canalizamos esse entendimento, nós começamos a ser humildes e aprendemos que sozinho nós não conseguimos nada. E agora eu vou precisar de um relacionamento para me ajudar. E esse relacionamento é o Espírito Santo de Deus. Esse relacionamento agora é algo que o Senhor ele veio fazer, porque quando veio o pecado no mundo, veio uma parede, um véu de separação, e separou a amizade de Deus para com o homem. Mas quando Jesus veio, ele morreu, ressuscitou, esse véu do tempo se rasgou de alto a baixo, nos devolvendo a amizade novamente, ou seja, o acesso está aberto de novo. Por isso que Paulo vai dizer, pois quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte, porque o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Paulo entendeu o que Jesus estava querendo explicar para Nicodemos, mas Nicodemos não. Nicodemos ele queria vestir uma carapuça de mestre. Nicodemos queria ser o cara. Nicodemos queria ele mesmo levantar a régua, mas ele não conseguia cumprir. Por isso que se chamam os fariseus, porque eles levantavam as regras da religiosidade e não conseguiam cumprir, mas queriam que os outros cumprissem, mas eles não conseguiam. Aí Jesus vem falar para eles, ei meu amigo, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciam as outras coisas. Ou seja, Nicodemos, eu estou te vendo meu amigo, eu estou te vendo, eu sei que tu não consegue cumprir todas as regras, mas você está achando que essa força ela vem de você e não vem de você. Você precisa nascer de novo. Gente, Nicodemos era mestre. Nicodemos tomou um nó agora na mente, porque ele começou assim, como eu, um homem velho, vou nascer de novo? Eu poderia, por um acaso, entrar novamente no ventre da minha mãe e nascer de novo? Aí Jesus começa a falar com ele, pô cara, tu diz que tu é mestre, que tu é conhecedor. Realmente, Nicodemos, ainda você não conhece Deus na sua totalidade. Essa força que você precisa, essa força que a humanidade precisa, Nicodemos, está aqui, sou eu. Mas tu, Nicodemos, eu estou conjecturando, mas tu, Nicodemos, para poder agora vir falar comigo, durante o dia tu não veio para não te expor, né, Nicodemos? Tu me procurou pela noite, para que tu não seja visto, para que tu não seja questionado, porque afinal, Nicodemos, tu é um mestre. Só porém, Nicodemos, tu tem canalizado a tua força no lugar errado. Eu vim fazer o papel de salvador da humanidade, Nicodemos. E isso, igreja, nós olhando, a gente começa a entender o que muda uma pessoa. Não é simplesmente os mandamentos ou as regras, isso é totalmente plausível, totalmente correto a gente respeitar as regras, respeitar os mandamentos. Existe um livro chamado Constituição Brasileira, ali tem tudo sobre aquilo que a gente pode fazer, que deve fazer, os nossos deveres e obrigações, e tem leis. E se nós não cumprir aquelas leis, tem ali códigos penais que a gente pode ir preso por descumprir. É uma lei que norteia o Brasil, que norteia o mundo, todos os países têm regras. E isso é ok. E no evangelho que nós estamos inseridos,
existem também leis, regras e mandamentos. Ou seja, nós somos um povo que nós não podemos andar do jeito que nós queremos. É aqui que a coisa começa a apertar. A gente, quando aceita Jesus, irmãos, é tudo maravilhoso. É legal demais. Só que a gente precisa entender que existem leis, existem regras e mandamentos, porque agora eu estou me tornando o filho de Deus. Agora Jesus me resgatou e me tirou das trevas para a luz. Jesus me tirou do mundo aonde que eu estava caminhando em passos largos para o inferno, e agora Jesus mudou o curso da minha vida, e agora o meu objetivo é o reino de Deus. Então, quando nós somos tirados desse lugar, agora tem regras, agora tem mandamentos, agora eu não posso viver do jeito que eu quero, agora eu preciso viver do jeito que agrada o coração de Deus. Agora eu preciso andar do jeito que Deus quer que eu ande. Agora eu preciso pensar do jeito que Deus quer que eu pense. Agora eu preciso conduzir a minha família do jeito que a Bíblia, que Deus deixou registrado para mim conduzir a minha família. Agora eu preciso cuidar do meu serviço, dos meus negócios, com a mente de um filho de Deus. Agora eu preciso tratar a minha família como uma mente de um filho de Deus. Agora eu preciso me desenvolver como um filho e uma filha de Deus. Só que quando nós chegamos nesse lugar de entendimento, ok, mas agora muitas das vezes nós queremos fazer isso por nós mesmos. Agora eu estou frequentando uma igreja, agora eu sou batizado, agora eu estou ouvindo os pastores da casa, a liderança falar que eu tenho que cumprir as regras, os mandamentos, que tem agora um jeito de eu conduzir a minha vida. Tá bacana, legal, eu acredito nisso, é a palavra de Deus, tá tudo certo. Só que como, irmãos, como a gente fazer isso de uma maneira saudável, que não fique um peso de religiosidade sobre nós, e venha chegar alguns dias que a gente tenha que abandonar o evangelho, abandonar a igreja, porque eu estou com peso de religiosidade sobre as minhas costas e eu não aguento mais. Porque eu estou tentando fazer tudo da minha forma. Eu estou tentando fazer tudo do meu jeito. E aqui é que está a leveza do evangelho, irmãos. E se você pegar isso no seu espírito, irmãos, as coisas vão começar a mudar na tua vida. As coisas vão começar a mudar nas nossas vidas. A leveza do evangelho é a intimidade com o Espírito Santo. A leveza de conduzir a nossa vida conforme Deus quer é a nossa busca intensa à presença de Deus, que muitos de nós têm negligenciado, e a gente tem conversado, orado, a gente tem ministrado. Porque quando a gente se dobra diante de Deus e a gente começa um relacionamento de intimidade com Deus através de oração, através de jejum, através de leitura bíblica, meditação da palavra, através de um tempo de adoração com o Senhor, de contemplação com Deus, essa intimidade, ela vai nos dando graça sobre graça, e a gente vai conseguindo vencer as nossas batalhas, nós vamos conseguindo vencer as nossas mazelas, os nossos problemas, as nossas dificuldades, e quando a gente enfrentar os problemas, nós não vamos nos desesperar, nós não vamos querer sair correndo diante de um problema, porque antes eu enfrentava do meu jeito, eu quebrava a cara, eu me desgastava, eu não conseguia, eu botava a culpa em todo mundo, eu achava que estava todo mundo errado e eu que estava certo, mas não, eu estava lutando as guerras com as armas erradas. Porém agora, com intimidade com o Espírito Santo, intimidade com Deus, eu vou entrar nas mesmas batalhas, nas mesmas lutas, mas eu não vou me cansar, eu não vou me fadigar, porque quem peleja essa peleja é o Senhor dos Exércitos, quem ganha essa guerra é o Senhor dos Exércitos. Não é pela nossa força, é pela força dele, porque quando eu penso que eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Quando nós olhamos para a vida de Gideão ele forma um exército numeroso de 30 e poucas mil pessoas para a guerra, para a batalha. E aí de repente Gideão também veste a carapuça de religioso.
olha o número que ele tinha, olha o número do exército adversário, nós vamos ganhar. Mas daí começa Deus a fazer tudo o contrário. Ei, religiosinho, eu vou mudar agora a tua cabeça, eu vou te dar um nó agora. E ele começa a tirar as pessoas que estavam do lado dele. Então na primeira parada, Jesus começa a tira os medrosos. Na segunda parada, aqueles que se dobrassem, bebesse água de joelhos com a mão, botasse água na mão, era aqueles ali que iam ficar para trás. Resumo da história. Deus, ele tirou a grande maioria que andava com Gideão. E agora ficou só Gideão e os 300. Então, quando nós olhamos para esse número de Gideão e 300 e olhamos o número adversário, nós pensamos na ótica humana. Já era, Gideão perdeu. Já era, o povo de Deus agora vai ser derrotado. Mas daí a graça de Deus se aperfeiçoou naquilo que Gideão, ele entendeu que não era pela força dele, não era do jeito dele, mas era do jeito de Deus, era com as ferramentas que Deus tinha, era com intimidade, é com oração, e eles foram para a batalha e eles venceram. Então, irmãos, a ótica do reino de Deus, ela é totalmente diferente. E nós conseguimos olhar num contexto geral da nossa geração. Nós vimos numa geração, irmãos, que acredita às vezes muito mais em informação do que simplesmente na palavra de Deus. Uma geração que acredita muito em informação e que essas informações elas podem mudar a pessoa, mas o que muda realmente a pessoa, irmãos, é a disciplina do estilo de vida. Se nós ouvir a palavra de Deus todos os dias aqui, mas nós não tivermos intimidade com Deus em casa, nós não vamos vencer as batalhas. Se nós ouvir as muitas verdades que tem no Evangelho de Gênesis e Apocalipse, mas nós chegar na nossa semana e nós não praticarmos em casa, nós não vamos vencer as batalhas. As batalhas elas têm que ser vencidas a partir do momento que eu e você sair daqui, ouvir uma verdade, mas nós ir para casa, se ajoelharmos e a gente tiver o nosso momento de intimidade com o Senhor. Quando segunda-feira a gente for iniciar o nosso dia, nós consagrar todo o nosso dia ao Senhor, nós consagrar a nossa família ao Senhor. Eu não estou falando aqui de religiosidade, eu não estou falando aqui de quanto tempo tu ora, de quanto tempo tu lê, de quanto tempo tu medita, não, eu não estou falando isso, eu estou falando de uma entrega total e plena ao Senhor. É eu iniciar minha segunda-feira racionalmente sabendo, Senhor, o Senhor é superior a todas as coisas, o Senhor é poderoso, o Senhor é que coordena a minha vida, o Senhor que manda na minha vida. Eu declaro sobre a minha semana uma semana abençoada, eu declaro sobre a minha família uma família abençoada. Senhor, sabe essa luta que eu estou travando, sabe essa dificuldade que eu estou enfrentando, eu coloco nos teus pés, eu coloco diante das tuas mãos, Jesus. Porque eu não tenho força para vencer, mas o Senhor vai me dar estratégia no meio do problema. Eu declaro que o Senhor é a minha força, e quando nós se humilhamos, igreja, diante do Senhor, nós alegramos o coração dele, e a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós alegramos o coração do Senhor, nos humilhando na presença dele, é derramado sobre nós uma força sobrenatural, e nós vamos vencendo as lutas, vencendo as batalhas, e nós vamos olhar no retrovisor da vida e vamos ver como pode, como que eu venci, como que deu certo isso aqui. Eu não sei, e eu não sei também te explicar. Eu só sei que o nosso Deus é poderoso, eu só sei que o nosso Deus é maravilhoso. E se você acredita nisso, levante as suas mãos e adore. Adore ao Senhor, adore o Senhor. Nós cremos. A nossa força vem do alto, vem do Senhor. Sim, Jesus. É. Ó Espírito, os meus olhos, No
É a beleza de Deus. Oh! Fonte de prazer, É quero conhecer Cristo. a beleza que existe em ti. Eu ainda não. Eu ainda A beleza que existe. Santo, 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 santo. Nicodemos, tu precisa nascer de novo, Nicodemos. Tu tem lutado com as armas erradas, Nicodemos. Você é mestre, você é entendido, tudo isso é legal, Nicodemos. Tu conhece as escrituras, Nicodemos. Tu conhece a palavra, Nicodemos, tá tudo certo. Mas eu vim nesse lugar para te auxiliar. Eu vim nesse lugar para que tu entenda que com a tua própria força você não vai cumprir as leis. As leis são muito pesadas, as leis é para isso mesmo. Separa os justos e os injustos. Mas eu sou essa ponte, eu sou esse lugar. Irmãos, preste atenção, Nicodemos não era criminoso, Nicodemos aqui não era um marginal, Nicodemos aqui, irmãos, era uma pessoa que tinha moral, era uma pessoa culta. Nicodemos, irmãos, ele era religioso, ele conhecia a palavra, Nicodemos orava, Nicodemos jejuava, mas mesmo assim Jesus olha para Nicodemos e fala para ele: você ainda não tem vida, Nicodemos. Você ainda não tem vida, Nicodemos. Tu é mestre, tu jejua, tu busca. Mas Nicodemos, se tu não nascer de novo, Nicodemos, não adianta. Tu vai ter moral, tu vai ter informações, mas a palavra por si só, longe do Espírito, longe da presença de Jesus, ela só é informação, ela não muda ninguém. Se nós lermos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, irmãos, pode ler 20, 30, 40 vezes. Se nós não entendermos, não provarmos quem é Deus, não provarmos quem é Jesus, não provarmos quem é o Espírito Santo, vai ser só informação. E deixa eu te falar, até Satanás conhece toda a Bíblia e mais do que nós. Isso não é referência para ninguém. Nós como igreja, nós precisamos entrar nesse lugar de nascer de novo. Nós precisamos todos os dias nos humilharmos e entendermos que sem a presença do Espírito Santo nós não conseguimos. Sem a presença do Espírito Santo, irmãos, nós não conseguimos. E quando Jesus ele fala isso para Nicodemos, ele destrói e desmonta toda a religiosidade do coração de Nicodemos. Nicodemos, o cara que era religioso, e agora ele olha essa verdade, essa nova movimentação, e agora ele não entende. E eu começo a entender algumas coisas juntos com vocês, a partir desse texto, que somente as leis aqui, irmãos, não resolveram. Somente os mandamentos não resolveram. Então o problema não era agora leis, porque leis tinha. O problema não era mandamentos, porque mandamentos tinham. Eu vou ler aqui, não precisa você abrir aí, se você quiser anotar para ler em casa para a gente ganhar tempo. Romanos capítulo 3, do versículo 19 ao 20, Paulo vai dizer o seguinte: ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se calem toda a boca
e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Paulo, irmãos, ele está dizendo aqui que a lei ela veio para calar toda a nossa boca. A lei ela não veio para nós provar que nós somos bons. Eu consigo cumprir a lei, viu? Eu sou melhor. Ó, eu sou bom. A lei, ela veio para nos provar que nós somos incapazes de vencer sem a ajuda divina. A lei, ela veio, quando Paulo está dizendo que ela veio para calar a nossa boca e para todo mundo entender que nós somos culpáveis diante de Deus. Quando Paulo está dizendo isso, aqui no versículo 19, ele está declarando, irmãos, que essa lei, ela veio para nós provarmos que nós somos incapazes de cumpri-la sozinho. Nós precisamos da ajuda de Deus. Então, por isso que nós estamos aqui reunidos como igreja, porque nós entendemos que sozinho nós não conseguimos. Nós entendemos que existe um reino de Deus, a nós sermos introduzidos nesse reino. E esse reino, ele já está estabelecido, ele não vai vir. E esse povo, ele não vai nascer, ele já nasceu, somos nós. Então o reino de Deus, essa movimentação do Espírito, irmãos, nós precisamos entender, nós não estamos aqui, irmãos, numa diversão no mundo. Deus deu tantos anos para nós se divertir, não. Nós já estamos sendo introduzidos nesse reino dia a dia. Nós somos filhos de Deus. E se nós entendermos essa movimentação do Espírito, que Ele é o nosso porto seguro, que Ele é a nossa força, que Ele é a nossa segurança, que Ele é capaz de nos introduzir nesse reino todos os dias, a partir desta nova natureza que está preparada para nós, é só nós entrar nessa realidade. Irmãos, nós vamos começar a viver hoje o que já está predestinado para nós. Não é amanhã, é hoje. Nós vamos começar a desfrutar hoje. E muitas das vezes nós não desfrutamos das coisas do Senhor. Queremos pensar, não, uma hora eu vou desfrutar, um dia eu vou desfrutar. Irmãos, o reino de Deus já está posto na nossa frente. O reino de Deus já está estabelecido. Nós, quando nós conversamos, nós devemos olhar um para o outro, irmãos, com tanto amor, com tanta graça, que quando eu olho para o Reginaldo eu tenho que entender, ele vai ser um príncipe, é um príncipe de Deus. Quando eu olho para a irmã Kelly, ela é uma princesa de Deus, um príncipe, uma princesa. Nós somos príncipes, nós somos princesas de Deus, de um rei todo poderoso. É isso, e o Senhor está nos preparando, nos moldando, dia após dia, para que a gente possa entender que tudo vem dele, a fonte é ele, o início de todas as coisas é ele, o final de todas as coisas é ele. E quando nós se render diante do Espírito e buscar intimidade, irmãos, esquece, Satanás vai ter que buscar agora incomodar outros que não entenderam, porque nós que entendemos, ele vai ter que correr de nós. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O problema de Nicodemos e o problema dos nossos dias não é leis, não é mandamentos. O problema é que às vezes nós achamos que nós somos capazes de resolver tudo sozinho. Nós não somos, irmãos. Agora a gente começa a entender, quando a gente olha de frente a um espelho, irmãos, e o espelho ele mostra uma sujeira, mas ele pode te mostrar para ele pode nos mostrar para nós, e ele pode mostrar uma sujeira em nós, ele pode mostrar uma mancha em nós, mas o espelho, irmãos, ele não tem o poder de nos limpar. Nós vamos ter que tomar uma atitude de tirar essa mancha, nós vamos ter que tomar uma atitude de nos limpar. E quando nós olhamos para o espelho e vimos essa mancha, que muitas das vezes é o pecado, que muitas das vezes é um erro, muitas das vezes é um defeito nosso que nos impede de caminhar, de continuar, nós começamos agora a entender que sozinho o espelho não vai limpar essa mancha, sozinho essa mancha e essa sujeira não vai sair, e eu às vezes pela minha própria força não vou conseguir fazer.
Mas se eu me posicionar no lugar certo e usar as ferramentas que a Bíblia nos instrui a usar e da maneira certa, essas próprias ferramentas, que são ferramentas divinas, espirituais, elas vão começar a limpar essa sujeira e vai começar a produzir agora uma limpeza de dentro para fora. Não vai ser primeiro eu trocando a minha vestimenta, não vai ser trocando o meu corte de cabelo, não vai primeiro ser trocando coisas por fora, vai ser de dentro para fora. Eu vou me posicionar diante do Senhor, eu vou entender essa nova realidade, eu vou entender que o Senhor ele não veio morrer para melhorar a minha vida, ele veio para matar o meu velho homem todos os dias e para que eu possa nascer de novo, uma nova criatura, para que eu possa agora entrar nesse lugar, nesse ambiente da glória de Deus. E quando isso muda a minha natureza, uma metanoia, uma mudança de mentalidade. Eu não vou andar mendigando pão, eu sou filho de Deus, eu sou príncipe de Deus. O Senhor me chamou para um tempo aqui na terra, chamou a igreja do Balneário Rincão para um tempo aqui na terra, onde nós temos que nos posicionar como família, aonde quer que nós estejamos, seja no trabalho, seja nas escolas, dentro do nosso lar. Nós somos filhos de Deus, nós somos chamados para ser transformadores de ambientes. Aonde quer que nós estejamos, as pessoas precisam sentir a glória de Deus em nós, eles precisam sentir a presença de Deus em nós, a ponto de eles perguntar assim: Tiago, tu é crente? Lohana, tu é crente? Sim, eu sou crente, sim, eu sirvo ao Senhor, o Senhor é o meu Deus, o meu único Senhor e Salvador. Aleluia! Quando a gente olha, irmãos, para a cruz, a gente começa a entender que a cruz, ela não veio para melhorar pessoas, como eu falei, ela veio para matar o velho homem. Quando nós olhamos para a cruz, a gente entende que esse ponto, ele é fundamental para o nosso entendimento. Muitas pessoas, irmãos, vão começando a acreditar que Jesus, ele veio para melhorar a minha vida. Muitas pessoas, quando vêm para a igreja, pensam o seguinte: bom, agora eu vou para a igreja, Jesus vai melhorar a minha vida. Não, Jesus quer te matar. Pastor, que isso? Isso aí é até uma heresia. Não, Jesus quer te matar. A cruz, ela quer te matar. Matar o teu velho homem, a velha mulher. Matar aquilo que você, de repente, tinha dificuldade. O teu pecado. E quando nós entendemos essa realidade da cruz, nós não vamos agora romantizar o evangelho. Agora, quando nós formos convidados para ir para um culto, nós vamos entender: eu estou indo lá para morrer. Eu estou indo lá para morrer, eu vou para lá para morrer. Morrer o quê? O meu velho homem. Aquilo que eu ainda falho. Aquilo que ainda eu sou um pecador. Eu não vou vestir essa roupa de religiosidade, agora eu vou entrar na igreja que nem Nicodemos. Não, estou só esperando a volta de Jesus para ser arrebatado. Não, nós somos pecador, nós somos falhos. E nós cremos que a graça de Deus está sobre nós, e a misericórdia de Deus, que quando nós se humilhamos e pedimos perdão para o Senhor, Ele nos abraça. E porque essa misericórdia é tão grande sobre as nossas vidas, aí eu acredito que se o Senhor vir, nós vamos ser arrebatados com Ele. Mas não é pela minha força nem pela tua, é pela força do Espírito Santo de Deus. Quando eu olho então para a cruz, irmãos, eu preciso entender, a cruz ela representa a morte. E quando eu olho para Jesus, Jesus está falando isso. Quando a gente olha para Romanos 6, diz que o nosso velho homem, ele foi crucificado com Cristo. Então quando Cristo morre, é isso que ele está fazendo. Deus não está fazendo aqui uma nova reforma. Deus, ele crucifica Cristo. Ele não veio para, não, agora eu vou ajudar o meu filho a ter uma vida melhor lá na terra. Não. O próprio Deus, o próprio Jesus, a movimentação é a mesma de hoje. Jesus, ele veio para morrer na cruz, para matar o meu e o teu pecado, para pagar o preço do pecado. A única coisa que podia nos condenar, que Satanás podia chegar e falar: não, olha, eles pecaram e por isso eles estão destituídos da tua glória. E se eles continuarem nessa vida pecaminosa,
porque é uma legalidade que aconteceu lá no Éden, eles vão para o inferno. Aí Jesus vem e paga um preço altíssimo pela minha vida e a tua vida. E agora, quando nós olhamos para a cruz, nós entendemos que essa graça que está sobre nós veio porque Jesus se entregou no madeiro. O próprio Deus permitiu e fez com que ele morresse na cruz. Isso é uma tipificação sobre as nossas vidas hoje. É o que Deus quer fazer com nós hoje. Ele quer nos matar a nossa velha natureza. Porque nós fomos concebidos e gerados, irmãos, no pecado, destituídos da glória de Deus. Precisamos agora entrar neste lugar de nascer de novo, para que a graça de Deus, através do Espírito Santo e a condução, ela nos leve. Sozinhos, só com as leis, nós não vamos a lugar nenhum. Quando Deus ele tira o povo do Egito, foi nomeado a libertação do povo de Israel, amém? E quando Deus tira o povo do Egito, ele introduz no caminho da promessa. Irmã Thaís, do Egito até o Monte Sinai, aonde veio as leis, deu 50 dias. E naqueles 50 dias foi instituído um novo movimento. Agora o movimento de celebração das primícias. Celebração do povo de Deus. Da libertação do Egito até o Monte Sinai, 50 dias. O Monte Sinai representava a libertação, a Páscoa. 50 dias depois, no Monte Sinai, representava o desfrute, representava a alegria que veio as leis e os mandamentos. Antigo Testamento. Agora Novo Testamento. A Páscoa representou a morte de Jesus, a saber, a libertação. 40 dias depois, 3 dias depois, Jesus ressuscita, e durante 40 dias, Jesus, ele anda no meio dos seus discípulos. Aleluia. 10 dias depois que Jesus foi assunto ao céu, o que acontece? Pentecostes. Vem o Espírito Santo com uma nova natureza, trazendo desfrute e alegria de uma nova vida. 50 dias depois do povo do Egito, mandamentos lá no Monte Sinai. 50 dias depois que Jesus morre, vem o Espírito Santo, trazendo uma nova forma de vida. Nós precisamos entender que sozinho nós não conseguimos. Nós precisamos de uma ajuda. Os discípulos tinham sido instruídos, ensinados pelo próprio Senhor. E por que eles já não foram cumprir o ID? Só com as instruções que eles tinham, só com o ensinamento que eles tinham. Por que eles já não foram? Porque eles precisavam do poder do Espírito Santo. Aí Jesus, ele fala para eles, Tiagão, esperai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, filhos, não vão agora, vocês têm as instruções, eu ensinei vocês, vocês têm as instruções, mas sozinhos vocês não vão conseguir. Eu vou deixar vir, Lucas, o Espírito Santo, o Consolador, o poder, o Espírito Santo da verdade, o Espírito Santo da promessa, o Espírito Santo da profecia. Ele vai trazer à luz todas as coisas, porque a letra por si só ela mata, mas juntamente com o Espírito vivifica. Vocês vão nascer de novo da água, do Espírito e do fogo do Espírito Santo. E agora o que acontece? Agora eles são revestidos do alto de poder do Espírito Santo. Foram batizados pelo Espírito. Agora eles têm, irmã Lohana, informação, ensinamento. Agora eles têm o poder do Espírito Santo. E agora faltava o quê? A obediência. Que essa obediência, irmão José, é o livre-arbítrio que o Senhor botou dentro de nós. Aqui já não é mais a palavra, aqui já não é mais o Espírito Santo, aqui não é Deus, aqui não é mais Jesus. Aqui é racional. Aí Paulo, ele vai escrever: apresentais os vossos corpos como sacrifício vivo, como o culto racional. Ou seja, existe uma racionalidade dentro de nós, que nós precisamos nos posicionar. Eu quero, eu não quero. Eu vou entrar nesse lugar.
buscar a presença e a intimidade. Não, eu não quero. Não, eu quero viver o reino de Deus. Eu quero ser salvo. Eu quero entrar nesse evangelho e vestir a camiseta do evangelho. Custe o que custar. Eu quero entrar no evangelho e eu preciso entender que o Senhor, Ele quer me matar todos os dias. E quando o Senhor quer me matar todos os dias, se prepare, meu amigo. Se prepare, minha amiga. Você vai começar a perder amizades. Você vai começar a abrir mão de coisas que o próprio Deus vai te convencer que não faz mais sentido para ti. Pessoas vão começar a se afastar de perto de ti. Por quê? Porque agora é uma nova mentalidade, pastor Leandro. Agora beber já não me agrada mais, então se eu não bebo, os meus amigos não vão querer ficar comigo e está tudo certo. Eu não vou ser religioso, não, eu não vou nem conversar com vocês. Vocês bebem e agora eu sou crente. Não, irmãos. Não, assim a gente não vai ganhar eles para Jesus. Só eu não vou me sentar nas rodas dos escarnecedores para compartilhar daquilo ali, não. Jesus me matou. Matou meu velho homem. Se eu mentia, eu não vou mais andar com quem mente. Se o meu problema era álcool, eu não vou mais andar com quem ainda está nessa prática. Vocês estão entendendo? Se o meu problema era droga, eu não vou mais andar agora com quem ainda está na droga, irmãos. Se o meu problema era prostituição, eu não vou mais andar com quem vive na prática da prostituição. Porque a Bíblia diz que as falsas amizades corrompem os bons costumes. Agora eu tenho um bom costume. Cristo me alcançou. Mas se eu continuar, Davi, fazendo aliança com esse tipo de pessoas de amizade, vai corromper meus bons costumes. E daqui a pouco eu vou estar na droga de novo, vou estar bebendo de novo, vou estar na prostituição de novo, vou estar na mentira de novo, vou estar no mundo de novo. Então só as informações do Mevacadme, dos cultos, não basta para nós. Nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos se colocar diante da presença de Deus todos os dias. E entender, irmãos, que quem guia a nossa vida é o Senhor Jesus. Eu queria convidar a igreja a se colocar de pé. Esse velho homem, ele precisa ser morto. Essa velha natureza precisa ser morta. Nicodemos, tu precisa nascer de novo, Nicodemos. Quem é o Nicodemos? Somos nós. Nós somos o Nicodemos. E talvez o Senhor te trouxe essa noite aqui, irmãos. E talvez você chegou aqui muito vivo. Talvez nós chegamos aqui muito vivos. E o Senhor nos trouxe aqui para nos matar. O Senhor nos trouxe aqui para nos matar. A Bíblia vai dizer lá em 1 Samuel que só o Senhor conhece a intimidade do nosso coração, a profundidade do nosso coração, somente o Senhor conhece. E eu queria nesse momento, enquanto a banda vai se organizando aqui, eu queria que você fizesse uma reflexão, irmãos, sobre essa palavra que Jesus liberou para Nicodemos, pedindo para que ele nascesse de novo. Eu acredito no meu espírito que o Senhor, Ele nos trouxe aqui para nos matar, e para fazer com que nós nascemos de novo. Então nós queremos fazer aqui um ato profético com todos vocês que estão aqui. E o ato profético vai ser o seguinte: nós vamos entregar novamente a nossa vida ao Senhor. Nós vamos nessa noite, irmãos, aqueles que querem, nós vamos entregar a nossa vida ao Senhor. E a partir desse momento que nós entregarmos de verdade a nossa vida ao Senhor, é como se nós tivéssemos pegado o controle das nossas vidas e entregado na mão do Senhor hoje. Senhor, até hoje é eu que estava com o controle na mão. Eu já tinha te aceitado, eu já tenho 5, 10 anos de crente, eu já sou convertido há tantos anos, eu prego, eu canto, eu planto bananeira, eu já faço 1 milhão de coisas. Mas ainda o controle das minhas mãos e da minha vida, Ele está comigo. E nessa noite eu quero entregar esse controle para ti, Jesus. E eu quero declarar que a partir de hoje, quem luta as minhas guerras não sou mais eu, mas é o Senhor. E se você entrou aqui, irmãos, com guerras,
Se você entrou aqui nesse lugar com lutas, com dificuldades, eu quero declarar que a partir de hoje, quando você entregar novamente a tua vida ao Senhor, eu quero declarar que essas lutas, o Senhor vai entrar nessa batalha.